Essa semana eu parei, fiquei umas 2 horas pensando como que foi o meu ano de 2019, até aqui. Eu confesso que não foi um ano assim dos mais fáceis. Um ano com muitas coisas acontecendo, coisas boas, mas muitos desafios também, muitas lutas. Alguns aqui passaram por um tempo muito difícil, muito complicado esse ano. E você olha e diz, a palavra que vem no teu coração quando você olha para 2019 é sobreviver. Sobreviver, tá? Alguns ainda estão tentando sobreviver, tá? Então a gente olha, faz uma avaliação do tempo que passou. E uma outra coisa que eu faço é olhar para o tempo que está à frente, tentar entender o tempo que está à frente. É como que vai ser esse tempo. Isso é discernir o tempo. É olhar não com romantismo, é olhar não com ilusão, é olhar não com imaturidade, mas olhar com sensibilidade, olhar com sinceridade. Olhar para o tempo como ele é e tentar entender o tempo que eu estou vivendo. Discernir o tempo e aproveitar as oportunidades. Por quê, gente? Olha aqui para mim. Porque eu não sei qual tempo você está passando, mas junto com o tempo que você está passando, estão passando também oportunidades. Então é discernir o tempo e aproveitar as oportunidades, porque elas estão aí. Elas estão presentes. O texto que nós lemos, ele fala sobre isso. Porque eu quero que você entenda o que aconteceu. Olha para mim, presta atenção para você entender. Filipe é um cristão. Ele é um seguidor de Jesus. Ele é um pregador do evangelho. Ele é um camarada como você, que ouviu a palavra de Deus e recebeu Jesus, Senhor da sua vida, e disse, eu vou mudar a minha vida, e você é instrumento de Deus. E ele decidiu ser um instrumento de Deus. É o Filipe que aparece aqui. Ele é um irmão em Cristo. Filipe, ele estava com Jesus desde o começo. Então, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram com muito medo, se esconderam. Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos algumas vezes. Na última vez que Jesus apareceu para os discípulos, ele falou o seguinte: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto, vocês recebam o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiar vocês, ele vai potencializar vocês, ele vai capacitar vocês. Então vocês vão ficar em Jerusalém em oração, e depois vocês vão fazer o que o Espírito mandar. Nessa mesma fala, o Senhor disse uma coisa. Está lá em Atos 1:8. Vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde vocês estão, como em Judeia, que é a região que vocês estão, como em Samaria, que é uma região que está ao lado, e até os confins da terra. Então, o que Jesus falou para eles é que, quando o Espírito Santo fosse derramado, eles iam ser instrumento do Senhor, a partir de onde eles estavam, até os confins da terra. Então, tinha uma palavra de Deus aí. Pois bem, gente, presta atenção, vem comigo aqui. Jesus falou com eles e voltou para o Pai. Foi assunto aos céus, está lá em Atos capítulo 1. Jesus fala com eles e vai assunto aos céus. Ok, eles ficam em oração em Jerusalém. Dali uns 10 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre eles, e todos eles ficam cheios do Espírito Santo. Naquela época, Jesus tinha aproximadamente uns 120 seguidores só. Lembra daquela multidão do pão, daquela multidão que andava atrás de Jesus vendo milagre? O povo, depois que cessou um pouco do milagre, o povo foi tudo embora. Na hora que a coisa começou a apertar, perna para quem te quer. E Jesus foi ficando com um grupo menor. Nesse momento, Jesus tinha aproximadamente uns 120 seguidores. O Espírito Santo desceu sobre eles. Era uma época de festa, Jerusalém estava lotado, não tinha espaço nem para as pessoas andar nas ruas. A cidade era completamente lotada. Jerusalém tinha aproximadamente 300 mil habitantes. Nessa época das festas, Páscoa, nessa época de festas de Pentecostes, essa época de festa, vinham mais de 1 milhão de pessoas para Jerusalém. Então imagina como é que ficava a cidade. A cidade estava polvorosa, muita gente. E eles estavam dentro de uma casa em oração, o Espírito Santo desceu sobre eles, e nesse momento, Pedro se levanta, e ele começa, cheio do Espírito Santo, a pregar. E ele prega,
E ele fala, e depois que ele fala, diz que só naquele dia mais de 3.000 pessoas se entregaram para Jesus. O Império Romano achava que, matando Jesus, eles acabariam com o movimento cristão. Eles tinham certeza, se a gente matar o líder, a gente acaba com o movimento cristão. Eles não se preocuparam no começo. Mas a igreja começou, 14 aqui, 18 ali, 200 lá, 3.000 lá, mais 400 aqui e tal. E a igreja foi crescendo, De repente, os caras começaram a se assustar. E o Império Romano começou a se assustar. Aí a igreja começou a se organizar, o povo de Deus, o movimento começou a se organizar. Aí escolheram diáconos. Aí entre os diáconos foi escolhido Estevão, capítulo 6. Estevão é o primeiro mártir. Depois de Jesus é o primeiro que é morto por causa da fé. Ele vai ser apedrejado até a morte. Capítulo 7 de Atos. Ele é apedrejado até a morte. O cristianismo está crescendo. O movimento cristão está crescendo. Jesus está transformando a vida de um monte de gente. Os discípulos de Jesus estão aumentando. E aí o Império Romano vem com uma perseguição. Junto com os judeus, eles levantam uma perseguição severa contra os cristãos. Vamos acabar com os cristãos. Vamos matar todo mundo. Vocês estão autorizados a matar todo mundo. Entre estes estava Paulo, que era um dos líderes do exército romano que veio para matar cristão. Aí no capítulo 9 ele tem uma experiência com Deus e se converte e se torna o apóstolo Paulo. Ele era Saulo perseguidor. O Estevão, ele morre aos pés de Saulo. Apedrejado aos pés de Saulo com o consentimento de Saulo. Só que o testemunho de Estevão transformou a vida de Paulo. E ele tem uma experiência com Jesus, se transforma em apóstolo. Se transforma num seguidor de Jesus e depois morre por Cristo também. Mas voltando, o movimento cristão estava crescendo. Começou uma perseguição muito grande em Jerusalém. Jerusalém é um lugar pequeno. A perseguição começou, e quando começou a perseguição, os cristãos tiveram que sair dali, tiveram que sumir. Nós temos que sair daqui urgente. E aí saiu o cristão para tudo quanto é lado. Saiu os cristãos, os seguidores de Jesus, saíram por todo lado, foram para tudo quanto é lugar. Filipe, agora nós entramos no texto, tá, gente? Presta atenção, agora nós entramos no texto. Filipe era um cristão, um seguidor de Jesus. Na hora dele fugir, ele tinha algumas alternativas. Não deu certo. O que sobrou para ele? Fugir para Samaria. Só que, gente, presta atenção, olha aqui para mim. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Então, Samaria era um lugar muito difícil para ir. Filipe já estava fugindo, porque a perseguição estava grande. Já tinha deixado para trás toda a sua casa, toda a sua vida. Teve que fugir, para não morrer. E além de fugir, ele não fugiu para onde ele queria. Ele teve que ir para Samaria. Samaria era um lugar complicado, porque os samaritanos não gostavam dos judeus, assim como os judeus não gostavam dos samaritanos. Então, ele indo para Samaria, ele não ia ser bem recebido lá. Mas ele não tinha alternativa, e ele foi para Samaria. Aí nós entramos no texto. E o texto bíblico, ele diz que Estevão foi para Samaria, e lá ele estava pregando e anunciando o reino de Deus. E não apenas pregando e anunciando o reino de Deus, como ele estava curando os enfermos, ele estava libertando as pessoas que tinham espíritos malignos. E diz o texto bíblico, que me chama a atenção aqui, quando eu li esse texto, que me chamou muito a atenção, é que diz aqui, que no verso 8, que houve uma grande alegria naquela cidade. Ele levou alegria para aquela cidade. Agora, gente, ó, o tema: discernindo o tempo e aproveitando as oportunidades. O tempo de Estevão era um tempo fácil? Não. Era um tempo fácil? Não. Mas o que Estevão fez? Ele entendeu o tempo. É hora de eu sair daqui. Ele foi para o lugar que ele podia ir. E lá onde ele foi, ele aproveitou as oportunidades. Ele não perdeu a oportunidade. Todos nós que estamos aqui fomos chamados por Deus e escolhidos por Deus. Irmão,
por mais que eu queira que a tua vida esteja bem o tempo todo, meu irmão, eu não posso colocar uma plaquinha na frente dessa igreja dizendo: pare de sofrer, venha para a vida nova. Porque, meu irmão, se você está vivo, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para você. Primeiro, que você vai sofrer, e segunda, que vai passar. Dificuldade vem sobre todos nós. Vem sobre todos nós. Nós passamos por lutas, por dificuldades, tempos ruins. Não é porque somos cristãos ou porque fazemos isso ou aquilo que a nossa vida vai ser diferente. A diferença está em com quem nós estamos nessas lutas. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com Jesus. Nós não estamos sozinhos lutando, nós estamos lutando com Jesus ao nosso lado. E isso é que faz diferença. Não é que você não vai passar pelos tempos difíceis, mas é você saber que nos tempos difíceis o Senhor Jesus Cristo estará passando com você, e você não vai estar sozinho ali. Essa convicção e essa certeza é que é algo maravilhoso que Deus coloca no nosso coração. O que a gente aprende com esse homem de Deus? Porque tem gente que só olha a dificuldade, né? Tem gente que para todo lugar que olha vê dificuldade. Mas tem gente que olha e vê possibilidade. E diz lá em Mateus 6:22 que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, toda a tua alma será abençoada. Tua vida vai ser abençoada. É o olhar. Eu não sei qual o olhar que você tem para esse tempo que você está vivendo, mas tem gente que está olhando para o tempo que está vivendo e só vê coisa ruim, só vê dificuldade, só vê luta, não vê nada de bom. Eu converso com pessoas durante a semana, a pessoa diz: pastor, esse ano não está prestando, esse ano não tem nada que presta, minha vida não tem nada que presta, meu casamento não tem nada que presta, meu filho não tem nada que presta, minha vida não tem nada que presta. É o tipo de olhar, meu irmão. Porque se uma outra pessoa tivesse a oportunidade de olhar a tua vida, de ter a vida que você tem, ele iria transformar essa vida em algo precioso. Porque a questão não é o que está à nossa volta, mas a maneira que nós olhamos, a maneira que nós vemos. Uma pessoa pode olhar para uma circunstância e ver uma grande dificuldade, a outra pessoa pode olhar para a mesma circunstância e ver uma grande possibilidade. Como aquela história que vocês já ouviram do cara que foi trabalhar numa empresa de sapato e foi mandado para um país onde chegou lá, e quando chegou lá ninguém usava sapato. E ele mandou um telegrama dizendo: me tirem daqui e me mandem para outro lugar, porque nesse lugar ninguém usa sapato, então eu não vou conseguir vender sapato aqui. Aí chegou o telegrama, tiraram ele de lá, mandaram outro cara para lá. Passou um tempo, mandaram outro cara para lá. Chegou outro cara lá, falou: cara, prepara a fábrica, para tudo e começa a fazer sapato, porque aqui ninguém usa sapato, então vai fazer sapato para todo mundo. Eu vou vender muito sapato aqui. Então é a mesma situação, mas o olhar é diferente. O olhar é diferente. Talvez não é que a tua vida seja tão ruim assim. Talvez seja o teu olhar. Talvez seja os teus óculos que estão muito sujos e você não está conseguindo enxergar tudo. Às vezes a sujeira e a porcaria da nossa vida não está lá, está aqui. E a gente precisa fazer uma limpeza e ver que existem coisas preciosas, e nós podemos viver uma vida abençoada no tempo em que nós estamos. Ok, para a gente entender a atitude de Filipe, alguns princípios aqui. Primeiro, ele enfrentou, coloca aqui para mim o primeiro princípio, que eu escrevi aqui, eu não estou entendendo o que eu escrevi. Ele enfrentou a loucura dos dias atuais com sensatez e maturidade. Porque esse dia que a gente vive também é uma loucura, não é? A loucura do tempo, o tempo dele também era uma loucura. Ele enfrentou a loucura dos dias dele com sensatez e maturidade. Esse mundo que a gente vive, gente, é uma loucura, é uma correria, é um leva e traz danado. Tem muita gente dizendo: eu não estou entendendo nada. Por quê? Está normal, meu irmão, é porque está tudo meio doido mesmo. Só que a sensatez e a maturidade não tem que estar nas coisas, não tem que estar no teu entorno, tem que estar em você. Tem que estar em você. Ah, pastor, minha família está uma loucura, o que eu faço para mudar a situação? Irmão, um pouco de sensatez e maturidade na tua vida vai ajudar a tua família a melhorar.
vai desendoidar a tua família, não é? Nós precisamos, nesse tempo que nós vivemos, de tanta correria, de tantas coisas, parar um pouquinho para pensar na nossa vida, gente. Para um pouquinho para pensar na tua vida. Para de tomar decisão desordenada. Para de ficar escolhendo caminho fácil. Para de ficar dando jeitinho na tua vida. A gente fica dando de jeitinho na vida o tempo todo. Para de dar jeitinho na tua vida. Para. Sabe aquela pessoa que fica fazendo, e você, calma cara, vamos acertar. Não, mas até que uma hora chega alguém e dá um coque na cabeça dele. Por que você me bateu? Calma, pensa primeiro. Para de fazer bobagem. Você só faz bobagem na tua vida. Você só faz bobagem porque você não tem um momento de sensatez, de equilíbrio, de parar para pensar, para refletir, para tomar uma decisão sincera, uma decisão que vai ser boa. Uma decisão que não resolva só hoje, mas que resolva a tua vida daqui para tudo. Maturidade é a capacidade de uma pessoa tomar uma decisão não baseada apenas no momento, mas no todo da sua vida. É a capacidade de uma pessoa tomar uma decisão não pensando apenas em si mesmo, mas sabendo que a decisão que ele toma influencia muito mais pessoas do que ele mesmo sozinho. Influencia muita gente. As decisões que você toma não influenciam só a tua vida, não. Quando você decide encher a cara, pegar o carro e sair pela rua andando, não é só a tua vida que está em jogo, não. Tem gente inocente que está na rua, que vai correr o risco. Quando a gente decide viver uma família de qualquer jeito, não é só a gente que machuca, não. Machuca os nossos filhos, machuca as pessoas com quem nossos filhos se relacionam, machuca os nossos familiares, machuca a nossa sociedade. Mas quando você tem uma atitude de sensatez, de equilíbrio, de maturidade, de pesar as coisas, isso também acaba abençoando a tua família, abençoando teus filhos, abençoando tua casa, abençoando teus amigos, abençoando a igreja. Não é esperar que o mundo fique normal, mas é você ter um pouco de sensatez e de equilíbrio na tua vida. Gente, presta atenção, estamos chegando no final do ano. Não está na hora de você dar uma parada e de pensar um pouquinho? Para parar de fazer bobagem? Tomar decisão errada? Não está na hora de você começar a reequilibrar a tua vida? Ouvir bons conselhos, sentar ao lado de pessoas que podem te ajudar? Filipe viveu num tempo de muita loucura. Mas quando você olha para a vida dele, que é um texto pequenininho que narra a vida dele, você vê que foi uma pessoa que fez uma escolha sensata. Ele não se perdeu, ele não enlouqueceu por causa da loucura do mundo. Ele não se perdeu porque o mundo estava perdido. Ele decidiu viver uma vida com sensatez e maturidade. Essa é uma lição tremenda que a gente aprende com esse camarada, com esse tal desse Filipe. Segunda lição: enfrentando dias ruins com sensibilidade, em perceber e acolher. Nós enfrentamos dias ruins, e quando a gente passa por dias ruins, o que eu quero dizer com isso? A tendência do ser humano é ficar egoísta, pensar em si mesmo. Eu vou pensar só em mim, eu vou fazer para mim. Só que se todo mundo pensa assim, se todo mundo pensa em levar vantagem o tempo todo, nós nunca melhoramos. Nós nunca mudamos a nossa vida e a nossa história. O egoísta sempre acaba sozinho. Conheço pessoas egoístas, acaba sozinho. Gente que só quer levar vantagem, tirar vantagem. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Filipe é que ele enfrenta os dias ruins com a sensibilidade de perceber a dificuldade das pessoas e acolher as pessoas. Ele estava com dificuldade, ele estava fugindo, mas à medida que ele ia encontrando pessoas, ele não usava das pessoas para se beneficiar. Ele não usava das pessoas apenas para os seus objetivos, para as suas metas. Ele ia ajudando. Ele ia, olha, eu estou fugindo aqui, cara, eu tenho que fugir de lá, estou com essa dificuldade, você me ajuda? Não, eu te ajudo. Cara, o que você está precisando? Cara, minha filha está doente, vou orar por ela. Ora por ela e cura ela. Aí está caminhando e tal, cara, você me ajuda aqui? Eu te ajudo, Filipe, eu te ajudo. Tal, o que está acontecendo? Não, está possessa com o espírito maligno, não chega nem perto, porque é horrível, é horrível.
Não, peraí que eu vou lá orar por ela. Sabe, é gente assim que o mundo precisa. Gente que tem sensibilidade de acolher o seu próximo. Porque às vezes a gente está nessa, pastor, como que eu vou ajudar os outros? Eu que estou precisando de ajuda. Como que eu vou servir os outros? Eu que estou precisando ser servido. Como que eu vou dar para os outros, pastor, as coisas, compartilhar com os outros a minha vida, se eu não tenho nem para mim? Esse é o discurso do miserável. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Eu vi uma frase uma vez que é muito verdade. Diz assim, tem pessoas que são tão pobres, tão miseráveis, que a única coisa que elas têm são dinheiro. Sabe por que a pessoa fica correndo atrás de coisa que não leva a lugar nenhum? Ela não tem a sensibilidade de perceber as pessoas. Saiba, gente, presta atenção. Todo lugar que você for, desde aqui na igreja, na tua casa daqui a pouco, amanhã no teu trabalho, na tua escola, todo lugar que você for, saiba de uma coisa. Olha aqui para o tio Maurício. Todo lugar que você for, saiba de uma coisa. Deus colocou ali você para abençoar alguém. Nunca saia de um lugar sem abençoar alguém, gente. Não perca a oportunidade. Você vai abastecer teu carro, você dá uma olhada lá nas pessoas, o frentista está lá, você olha que o cara está meio triste, chega no cara, fala, meu, o que está acontecendo com você? Está com algum problema, alguma dificuldade? Se o cara abrir o coração, você fala, cara, eu quero orar por você, eu posso orar por você? Posso te ajudar? Se o cara não fala nada, coloca a mão no ombro dele e diz, cara, eu te abençoo, no nome de Jesus. Tem alguém que está precisando de alguma coisa, você pode ajudar, meu irmão? Vamos ter a sensibilidade. Olha a situação de Filipe. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que fugir, é eu que tenho que fugir, é a minha vida que está em jogo. Não! Em todo lugar que ele estava abençoando pessoas, curando enfermos, libertando oprimidos. Ele estava sendo uma bênção. E diz que a vida dele foi uma alegria para aquela cidade. Eu pergunto, a minha vida é uma alegria para essa cidade? A tua vida é uma alegria para essa cidade? A tua vida é uma alegria para a tua família? Enfrente os dias ruins com a sensibilidade de perceber e acolher o teu próximo. Perceber é olhar, ver que as pessoas têm necessidade. Acolher é você chegar perto da pessoa e dizer, eu estou aqui, você precisa de mim, eu estou aqui, você pode contar comigo. Outra lição que a gente aprende, maravilhosa: discernir o tempo e não perder a oportunidade, enfrentando os piores dias com as melhores atitudes. Gente, isso aqui eu acho fantástico, fantástico. Porque olha só o que Filipe faz. Presta atenção, olhem para mim todos. O que ele faz? Primeiro, ele enfrenta com gratidão em vez de murmuração. Porque só faz coisa para os outros quem é grato. Já percebeu que a pessoa que não é grata, que é ingrata, ela não faz nada por ninguém? Gente ingrata não faz nada por ninguém. Filipe, ele enfrenta a situação dele, as dificuldades, com gratidão em vez de murmuração. Em vez de ficar murmurando, reclamando da vida, ele vai e faz alguma coisa que ele pode fazer. Isso é gratidão. Ele enfrenta a vida com libertação em vez de aprisionamento. Não é porque estão querendo me matar, porque estão me perseguindo, porque estão querendo fazer mal para mim, que eu vou aprisionar todo mundo, que eu vou esquecer de todo mundo. Não, ele vai libertando todo mundo. Se eu posso libertar alguém, eu vou libertar. Se eu posso ser bênção na vida de alguém, eu vou ser bênção. Ele escolhe libertar do que aprisionar. Olha só outra coisa, ele escolhe curar do que enfermar. Em vez dele transformar as pessoas doentes, gente, olha aqui para mim, você já percebeu que tem gente que está a vida toda complicada, ela sai adoecendo todo mundo, deixando todo mundo doente, deixa todo mundo doido, deixa o mundo inteiro doido, porque ela não consegue resolver os conflitos. Meu, Filipe está passando por dificuldade, mas todo lugar que ele vai para curar, para ser um instrumento de cura, e não para deixar as pessoas doentes. Às vezes se fala assim, poxa cara, mas você está adoecendo tua família, cara. Você não viu que você está adoecendo teu filho? Você não viu que teu filho não está bem? Você não viu que o emocional do teu filho não está bem? Ah, mas é porque a minha vida, porque as dificuldades, porque não arrumo emprego, porque ninguém me ajuda, por causa disso.
Aí, porque você está passando por um momento muito difícil, você vai e adoece as pessoas que você ama. Filipe, mesmo passando por um momento difícil, ele decidiu ser uma palavra de cura, ser uma vida que cura. Ele decidiu ser saúde e não ser doença. Porque todo mundo aqui é saúde ou é doença. Você é saúde ou é doença aqui na igreja? Você é saúde ou é doença na tua casa? Você é saúde ou é doença nesse país? Isso é uma escolha que a gente faz. Eu estava ouvindo esses dias uma palestra, achei muito interessante, o cara falou o seguinte, até para o culto de quarta-feira, mas eu vou adiantar. O pai da medicina, ele falando sobre a medicina, ele diz o seguinte: não pergunte sobre a doença, pergunte sobre o doente. Porque dependendo da circunstância, meu irmão, não adianta você curar a pessoa da doença dela, ela vai adoecer de novo. Porque a doença, em muitos casos, é reflexo de uma vida mal construída, mal resolvida. Seja um instrumento de cura, seja uma pessoa que cura. Ele trouxe alegria em vez de amargura. Ele escolheu as melhores atitudes. Em vez de eu levar amargura para todo lugar, eu vou levar alegria. Ele transformou a vida das pessoas numa vida alegre. Tem gente que fala: fizeram o inferno da minha vida, eu vou fazer o inferno da vida de todo mundo. Meu irmão, para com isso. Se amargaram para você, adoce aqui, porque você sabe o que é uma vida amarga. Se te violentaram, se te machucaram aqui, seja uma pessoa que cura, que restaura ali, porque você sabe o que é ser violentado, o que é ser machucado. Se você sofreu um abuso aqui, meu irmão, seja uma pessoa que liberta os outros do abuso aqui, e não se torne um abusador, porque senão esse mal continua progredindo na tua vida. Seja um instrumento de cura, um instrumento de paz. Ele enfrentou os piores dias com as melhores atitudes. E por último, discernir o tempo e não perder a oportunidade, enfrentando dias de escassez, enriquecendo a muitos. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica, porque Felipe estava passando dia de escassez. Estava privado da sua casa, estava privado da sua liberdade, estava privado dos seus amigos, estava privado de muitas necessidades que ele tinha, estava correndo, fugindo. No momento de escassez, o texto bíblico diz que ele enriqueceu a muitos. Enriqueceu com a libertação, enriqueceu com cura, enriqueceu com a palavra de Deus, enriqueceu com a palavra, com a alegria. Ele decidiu enriquecer as pessoas. Em vez de pensar assim: eu estou pobre, miserável, minha vida está destruída, está acabada, a vida de todo mundo que seja assim também. Não. Eu sei o que é essa dificuldade, eu sei o que é a luta. Eu sei o que é passar fome, passar miséria. Eu não quero que nenhuma criança passe fome, porque quando eu era criança eu passei fome. Eu não quero que nenhuma criança viva num lar destruído, porque o meu lar quando eu era criança era destruído e eu sentia a dor do que é isso. Eu não quero que ninguém receba preconceito ou seja envergonhado, porque eu fui envergonhado e eu sofri preconceito. E aí eu me torno um libertador, um abençoador e um enriquecedor de pessoas. Eu pego aquela criança que foi machucada e eu transformo a vida daquela criança, e eu sou bênção de Deus na vida daquela criança. Pegar um professor aqui de escola, tem algumas professoras de escola: professor, você está na escola com as crianças, meu irmão, não é só para dar matemática, português, ciência, não. É para você ser Jesus na vida daquelas crianças. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei onde você está, mas não é você, meu irmão, é Jesus. É Jesus. Filipe não era Filipe, era Jesus. E porque era Jesus, ele enriquecia as pessoas.
preste atenção no que eu vou te falar. Só existe um jeito de enriquecer uma pessoa. Presta atenção. Nunca com aquilo que você tem. Sempre com a pessoa que você é. Eu não enriqueço meu filho com o que eu tenho. Eu posso dar para ele uma Ferrari, eu posso dar para ele uma fazenda, ele R$1 milhão no banco, eu posso dar para ele estudo, mas eu não enriqueço meu filho com o que eu tenho. Eu enriqueço ou empobreço os meus filhos com quem eu sou. Você não enriquece ou empobrece alguém pelo que você tem. O que tem não enriquece ninguém. Porque tem muita gente miserável em muitas badalações, em muitos lugares extraordinários, em muitos lugares encantados. Tem muita gente arrebentada, desestruturada. Porque a riqueza de uma pessoa não consiste naquilo que ela tem de coisa, mas na pessoa que ela se tornou no caminho. Numa pessoa que ela se tornou no caminho. Que Deus te abençoe e que você viva, que eu viva, que nós como igreja e família vivamos essa palavra, no nome de Jesus.